Opa! E aí, Tiagão, beleza contigo? Tudo bem, Dani? Boa tarde. Show de bola. Vamos lá, cara. Aqui, tô até com medo de entrevistar essa pessoa aí, cara, de bater esse papo com esse empresário, cara. Cara, dono de 4 franquias do Ortobon. Tô também com mais uma nova aí que ele vai falar pra gente aí, né? Que é a Instituto Gourmet. Opa, Instituto Gourmet, cara. Aqui, pô, tô te falando, no Rio de Janeiro tá lotado, tá lotado. Pô, é uma empresa que vem crescendo significativamente e ele sempre foi um pioneiro para a área da região dos lagos lá. Eu acho que isso é muito interessante. É bom que a gente passe um pouco dessa experiência aí para quem gosta de franquia ou quem gosta de empreender, porque eu tenho certeza que você já está pensando em outras coisas aí. Toda vez que a gente bate um papo, né? Mas me fala um pouquinho aí, cara, quem é o Thiago, para o pessoal conhecer. Vamos lá, tudo bem? Meu nome é Thiago, hoje eu tenho 40 anos. Né? Comecei bem novo. Um dos meus primeiros orientadores, mestres e tal, inclusive foi você, né? Pô, É faz tempo, hein, verdade. cara? Então, assim, para mim que se torna difícil, né, estar aqui falando na tua frente, até pelo teu conhecimento. Sou teu seguidor desde o início, eu devo ter sido um dos 10 primeiros aí. Pô, Assisto teus vídeos e tudo mais. obrigado. O Instituto Gourmet, igual você estava falando, na verdade, hoje é a maior rede de franquia de gastronomia do Brasil, né? Vem crescendo a cada dia mais. A Ortobon, não preciso nem falar, todo mundo já conhece. Já temos 4 unidades na região dos lagos e a tendência é expandir, né? Sempre crescer. Pô, top, Então, top. comecei nesse segmento, né, de seguro, banco, aí saí, virei gerente executivo do Ortobon, cuidava de toda a logística da fábrica, e depois eu resolvi montar o meu negócio, empreender, né? Então, comecei com 2 primeiras lojas em Araruama, você participou disso desde o início, né? Até porque o que eu falei é uma realidade, você é um dos meus mentores. Em conversa off, a gente já falou sobre isso, né? Eu já falei isso para você. E para mim, agora, falando para você nesse momento aí, para o pessoal assistir depois, é uma realidade. Não estou falando para puxar sardinha. Você é um dos meus mentores. Então, eu tenho 3 grandes mentores que eu sempre que vou fazer alguma coisa, eu paro para conversar. E você é um deles. Então, estou Legal. muito satisfeito em estar aqui participando. Pô, que bom que eu tenha feito parte desse negócio. Eu falo para você assim, que é recíproco também. Quando a gente senta para bater um papo, eu tenho certeza que até pela experiência que você foi adquirindo também me faz crescer muito como o trabalho que eu faço, né, de consultoria ou de repente direcionamento para algumas pessoas, porque a gente vai passando ao longo do tempo, a gente vai modificando. Acho que a gente na verdade vai criando um equilíbrio entre esse dono e executivo. E aí eu acho que eu entro com a minha primeira pergunta para você, cara. Dono e executivo, eles têm diferença? Tem bastante, né? Porque o dono, em grande parte, é o cara que só compra. Está aqui, eu montei o meu negócio e os outros que trabalhem e façam acontecer, né? Esse é o meu ponto de vista. O executivo, não. Eu acho que o executivo é o cara que participa. Além de comprar o negócio, fazer, ele tem que ser ativo. Tem que ser presente em tempo integral ao seu negócio, né? Ainda mais quando você tem mais, quando você diversifica. É igual o cara que investe na bolsa de valores e acha que botou o dinheiro ali, vai largar e vai ficar milionário. Se ele Não não fala de bolsa, acompanhar, ele não. perde tudo. Não fala de bolsa, não. É triste. E se não Tenho certeza que acompanhar, o cara perde. tem muita gente aí que não tá rindo de desespero, né, cara? Como já dizia Vitor Hugo, cara, quem ri de tudo é desespero. Cara, mas ao longo desse tempo aí, agora que você já está como empresário, a gente já fez alguns trabalhos juntos, né? Se eu perguntasse, coração ou razão nas decisões? Cara, eu escutei um tempo atrás e hoje, inclusive, eu falei isso para a gerente do meu Instituto Gourmet, né? Profissionais agem como devem, não como se sentem. Acho que Opa, você conhece essa frase, né? Então, a decisão tem que ser tomada sempre em cima da razão. É lógico que tem hora que você. Nós somos seres humanos, né? Então, tem hora que você fica bem nervoso, bem agitado. Essa é a hora que você tem que sair de cena, respirar, para não fazer uma besteira, né? Para não tomar uma decisão equivocada, alguma coisa que possa depois te dar algum tipo de prejuízo. Então, total razão.
Menestrel, né, cara? Ele fala o seguinte, né? Você tem que tomar cuidado, que às vezes a decisão de segundos pode você se arrepender, faz com que você se arrependa pro resto da vida. Então, acho que a cabeça quente para um gestor, ele tem que ter um autocontrole muito significativo. E isso é a frase que a gente vai usar pro resto da vida, né, cara? Profissionais agem como devem, não como se sentem. Perfeito. Porque, cara, se você naquele momento que está chateado, você tem que dar uma parada, dar uma respirada, porque não adianta. Você montou um negócio, você cuida de pessoas. E se É você isso cuida aí. de pessoas, não tem jeito, você vai ter que aprender a lidar com isso. E quando você para olhar isso aí, né, Dani? Você agindo no teu emocional na hora de uma decisão importante, né? No final das contas, quem toma, quando você tem essa autonomia e toma essa decisão no momento desse, você arca com isso, né? Isso aí. Diferente até de eu fui gerente executivo, igual eu falei, da fábrica da Ortobon, né? Eu Uhum. tomava uma decisão e quem pagava por isso não era eu. Então, será que aí, né, é aquele papo que o gestor, o patrão, o dono, aí você tem que botar numa balança, porque você acaba pagando por isso. Então, você tem que aprender. Você tem que aprender. Paguei muito por agir por emoção. Putz, Então, essa daí eu te falo de carteirinha, de que você tem que respirar. eu acho que, puxando nisso que você está me falando, assim, existe uma diferença muito grande, né, cara, quando a gente sai daquela CLT. Você me falou que estava lá no banco, né? Acho que até para o pessoal saber. Você estava lá com aquela CLT no banco. Cara, por que você tomou a decisão de montar um negócio, ou de repente de empreender ou tocar o teu projeto? Você estava lá no Ortobon, eu acho que você era bem remunerado, você tinha um cargo lá, né, como você falou. Por que você decidiu montar alguma coisa? Eu tinha um cargo bom realmente no Ortobon, ganhava bem, né? Eu decidi montar, na verdade, eu tentei me preparar para um dia ter o meu negócio. Na Uhum. verdade, quando eu estava no banco, eu comecei como estagiário, passei pela parte de seguros, depois eu virei gerente de conta pessoa jurídica. Esse era o meu foco. Era aprender a parte de pessoa jurídica para um dia ter meu negócio. Então, quando eu estava no banco, eu já pensava nisso. E até por uma questão de pensar nisso, quando surgiu a oportunidade da Ortobon, como gerente executivo e cuidar de logística, tem tudo a ver com empresa, né? Então, você aprende banco e você aprende logística. Então, quando você bota isso em gestão de pessoas, né? Que eu tinha uma gestão de mais ou menos 250, 230 funcionários dentro do Ortobon. Uhum. Então, você acaba aprendendo um pouco de tudo para um dia montar sua empresa. E mesmo assim, só aprende quando monta, né? Então, como eu já pensava nisso desde novo, eu sempre tentei empreender, né? Eu desde novinho eu cheguei a ter uma sociedade em colégio, depois eu tive uma empresazinha de aluguel de andaime para obra. Então, assim, Uhum. eu sempre pensei em empreender. Então, eu tentei me preparar exatamente para isso. E quando surgiu a oportunidade para mim, eu abracei, né? Não, cara, eu vou falar para você assim, depois que a gente solta a CLT e descobre que eu lembro que um dos empresários que hoje empresário ex-CLT, falou para mim o seguinte: eu ganhava 10 mil e eu descobri que eu posso fazer 120 em um mês e ficar 11 sem fazer nada. Mas eu prefiro correr o risco de fazer 120 no mês do que ficar ganhando 10 todo mês. Uhum. Eu quero correr o risco de fazer mais do que 120, Ah, porque a sim, CLT me tem essa limitava, questão, né? Do né? pensamento financeiro. Desculpa te atrapalhar. A Não, questão do tranquilo. pensamento financeiro. Eu nem entrei nesse mérito aí, até porque eu identifiquei com outra coisa. Mas a Sim, questão sim. financeira é fundamental, você pensar sempre no crescimento. Eu te confesso que quando eu virei gerente de conta pessoa jurídica, né, que eu pensava em montar o meu negócio já naquele momento, eu queria mais o status do que o dinheiro. Pô, cara, você falou um negócio legal, que eu vou falar depois. É, Nesse momento, eu queria mais o status do que o dinheiro. Quando eu saí de lá para ir para Ortobon, eu já pensava mais no dinheiro do que no status. Então, a cabeça foi mudando. Na verdade, eu acho que a minha cabeça startou para essa questão financeira nessa minha mudança do banco. Porque eu trabalhava no banco, eu tinha uma estabilidade, eu fazia um trabalho bom,
eu corria muito atrás, né? Eu considero que eu sempre trabalhei bastante, né? Eu tentava, de todas as formas, dando as minhas possibilidades, alcançar os objetivos, mas eu te confesso mais ainda que eu queria alcançar os objetivos para ser destaque e não para ter o dinheiro, né? Bate meta, ganha premiação aqui, outra ali. Eu estava mais preocupado em aparecer como um destaque, uma pessoa de sucesso, do que ter o sucesso. Entendeu? O sucesso financeiro. Mas você acha que isso na carreira das pessoas, essa questão do ego, ela atrapalha muito? Sim, bastante. Atrapalha e ajuda. Tá? Então, você tem duas vertentes. Por quê? Porque você tendo esse pensamento do ego, Dani, por exemplo, vou falar a minha realidade. Eu era gerente de seguros. O gerente de seguros dentro do banco chegou um momento que era tratado como o menino do seguro. Eu sempre me coloquei como gerente de seguro. Você é um cara de banco, né? Você sabe disso. Era o menino, dá para ele ali que ele digita. Eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei isso. Eu era gerente de seguros. Aí, beleza. Isso mexia comigo. Quando eu virei o gerente de conta pessoa jurídica, eu corri atrás para isso. Eu lembro que eu ia para as visitas com o gerente de pessoa jurídica, né, para aprender a trabalhar com pessoa jurídica, para poder um dia mexer nas contas de pessoa jurídica. E eu queria aquele cargo, eu queria aquele status. Só que você, quando chega no status desse, você tem um ajuste financeiro. Então, nesse ponto, o ego te ajuda. Porque se você quer ser o melhor, de uma forma ou outra o dinheiro vem. Pode até demorar, né? Se você tiver inteligência emocional de focar o dinheiro, ele vem mais rápido. Mas se você está atrás de outro, ele vai vir também. Então, assim, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu estava vendo até uma palestra do Flávio Augusto falando o seguinte, que ele fez o primeiro milhão dele com 23 anos, né? Com 23 anos eu fiz o meu primeiro milhão. Acho que com 24 eu não precisava mais trabalhar. Se eu tivesse focando dinheiro, eu não precisava mais trabalhar. Mas quando a gente foca um propósito, que eu acho legal, né? O que é um propósito? Não sei o que você quer, cara. E é difícil isso aqui pra caramba, né? Eu diria para você que eu sou fã de Star Wars, você também, né? Sei disso. Assim, o meu propósito é ter... Meu copinho d'água. Então, assim, eu acho que quando a gente tem um propósito, eu adoro Star Wars da mesma forma que eu adoro sentar com minha filha, ver um filme de Star Wars, eu digo assim, não é dinheiro. Aquele momento de sentar com ela é um propósito que eu tenho de ensinar para ela algo que eu gosto. E quando você pega essa questão, assim, eu gosto de uma frase de que tudo que a gente corre muito atrás parece que sempre foge de nós. Verdade. Se você corre muito atrás de um amor, não aparece. Se você corre muito atrás de dinheiro, não aparece. Se você corre muito atrás de emprego, não aparece. Eu acho que é o seguinte, você tem que primeiro se preparar para receber aquilo, né? Eu falo que a gente pede errado, né? Se a gente pede Papai do Céu para ter paciência, ele bota um cara chato do nosso lado. Porque tu tem que treinar paciência, tu pedir paciência, né? E aí você chega perto do Papai do Céu lá e pede para ele um revólver para matar o cara chato. Ele tira o cara chato do seu lado. Porque senão você vai matar o cara. Então, assim, eu acho que a gente pede... para pedir, a gente tem que saber pedir. E quando você monta uma empresa, quando você pega essa questão de ego, você me falou um negócio assim, eu queria ser gerente de pessoa jurídica. Eu entendi que a carreira do banco, do organograma do banco, eu tinha que vir de conta de baixa renda para o média renda, para o alta renda, e quando eu cheguei no alta renda, eu pedi para ir para o baixo PJ, para o PJ médio e para o PJ alto. E com isso eu ganhava os aumentos necessários de uma linha, me regredia, ganhava aumento necessário de outro, e quando eu virei gerente geral, eu ganhava às vezes 3 vezes mais do que o cara que virou gerente geral direto. E aí aquilo incomodava as pessoas, porque eu era novo, ganhava mais do que um cara velho que virou gerente geral por ego. Aí a gente ia para a reunião, o cara ficava muito pau. Por quê? Porque tinha um cara mais novo, como aconteceu com o Flávio Augusto, que veio lá com os 23 anos dele com 1 milhão, e aí tinha um cara sentado numa mesa lá, de repente numa unidade de agência com mais qualificação que ele, e ele ficava chateado simplesmente que, por ego, ele quis ser gerente geral, ele não quis mesclar as duas coisas. Eu acho assim, a tua carreira, a tua profissão, ser empresário, cara, empresa é feita para dar lucro. Isso não é ruim da gente falar. As pessoas acham que o cara é um mercenário. Não, a empresa foi feita para dar lucro. Se fosse filantropia, a gente não estava dentro da nossa empresa tentando ter funcionário e tudo mais. É um trabalho voluntário.
Nada ruim. Agora, lucro a qualquer custo é um negócio perigoso para a sua carreira e para a sua empresa. Eu acho que a gente não precisa pensar nisso. É como você chegou agora e falou assim, sentei hoje para conversar com a minha gerente, você está fazendo papel de gestor, cara. E aí é que eu acho a diferença entre dono e executivo. O dono, cara, às vezes é aquele chefe que chega lá, chicota um cara lá, blá, blá. Agora, eu acho que o executivo, um líder, ele senta, pensa e fala o seguinte, se eu bater nesse funcionário, qual o resultado que eu vou ter? Eu só vou bater nele porque eu sou o dono e vou dar uma chibatada nele? Eu acho que isso não gera a riqueza. E aí entra, como a gente falou, sobre essa questão de diferença de dono e volta um pouquinho lá para falar assim, que a gente falou do coração e da razão. Cara, decisões são tomadas por razão. Você falou muito bem. Cabeça tranquila. Tô com cabeça quente, não toma nenhuma decisão. Ah, não tem que tomar decisão. Cara, não adianta. Então, assim, para, respira. Agora, uma coisa muito difícil para o empresário é tomar decisão. Para você, melhorou isso? Para mim, hoje melhorou, né? Eu sempre fui muito centralizador. Eu sempre fui muito centralizador. E o fato de você ser centralizador, porque assim, eu tenho meu comércio, né? Hoje eu tenho quase 30 funcionários, juntando nas minhas lojas. Só que se você for desmembrar, eu tenho poucos funcionários em cada uma das minhas empresas, né? Então, quando você está muito ali presente naquela determinada, você se torna quase que um pai, um parente da pessoa, né? Aí a pessoa toma uma liberdade com você, você toma uma liberdade com a pessoa, e na hora de tomar uma decisão você fica em cima do muro, você não toma. E Né? aí isso atrapalha tudo, ele, você, todo mundo. Lógico, eu tive funcionário que eu já tive para mandar embora no passado e tudo mais, que eu não mandava porque eu ficava pensando no filho do funcionário. Então, assim, e aí eu ficava, pô, se eu mandar ele embora, o filho vai à escola, né? Pode passar algum tipo de necessidade, eu não mandava, porque eu me envolvia na vida dele. Então, eu tinha muito essa dificuldade em tomar a decisão, né? Hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Eu parei de centralizar. Isso que você está me falando foi a mesma coisa que aconteceu com um outro bate-papo que eu tive com outro empresário. Eu falei para ele assim, não vou mandar embora o cara por causa do Natal. Não vou mandar embora por causa do Carnaval. Não vou mandar... Aí tu fica assim, eu tenho cara... 10 anos de comércio, Dani. Eu tenho 10 anos, eu vou fazer 11 anos com as minhas primeiras lojas na região dos Lagos, tá? Eu agi exatamente desse jeito. Exatamente. Tá? Só que, cara, eu tive que aprender. Primeiro eu chamava para dar uma oportunidade, achando que o cara ia ouvir, ia mudar e tudo mais. Mas eu descobri que as pessoas já me olhavam assim, ele só fala. E chega um momento que você só fala. Entende? Você sempre dá a oportunidade. Então, quando você aprende que se ele não quer fazer, quem não está prestando atenção no filho dele é ele, não sou eu. Né? O cara não quer, a pessoa não quer fazer. Então, não adianta você fazer nada por aquela pessoa, pela família dele, porque ele não quer. Então, é aquele papo que é meio clichê, né? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado e tal. É uma realidade puríssima. Aí, Me quando você ajuda a te ajudar. aprende isso, é isso aí. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Eu acho que essa frase... Quando você ia me cobrar a meta, você falava isso. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Você trabalhou comigo um tempo, a gente já fez esse trabalho de consultoria junto, fez alguns treinamentos e tudo mais. Você já me viu mandar alguém embora? Não. Também aprendi isso. A pessoa se manda. Eu nunca mandei Em outras palavras, exatamente isso que eu estava falando agora. Se o cara não quer, quem está se mandando embora é ele. Não sou eu que estou mandando embora. Só que aprender isso na pele é muito complicado. É muito complicado, porque principalmente quando você tem um contato direto, que você cria um vínculo. Sim. Então, assim, um conselho que eu dou hoje para os empresários que vão assistir, não crie esse vínculo. Contrate pessoas para ter esse vínculo por você. Porque na hora que você tem que tomar essa decisão... Vou te explicar melhor, para você entender. Por exemplo, eu tenho uma gerente em uma determinada unidade. Acaba que essa gerente cria esse vínculo. Né? Se você, como empresário, quer ter amizade com a pessoa, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tive um chefe que ele foi no aniversário de 15 anos da filha de um funcionário
No dia seguinte, ele teve que mandar o cara embora. É pesado? É, mas ele soube separar. Então, por quê? Entre ele e esse funcionário existia um gestor. Esse gestor é a pessoa que está ali no dia a dia, fazendo todo o controle para que funcione toda a sua estrutura. Entende? Então, na hora de tomar uma decisão dessa, eu acho que a sua razão sempre vai estar acima da sua emoção. Então, o fato de não ter esse vínculo direto do dia a dia e tudo mais, te deixa muito mais frio para tomar uma decisão dessa, uma atitude dessa, não é a decisão, uma atitude. Contratar quem você pode demitir é o correto? Sempre, sempre. O Instituto Gourmet hoje, o meu pai é meu sócio. Tá? Meu pai é meu sócio do Instituto Gourmet. Na Ortobon eu não tenho sócios, mas o Instituto Gourmet, meu pai é meu sócio, e uma coisa que ele veio na época até falar comigo, é bom que sua mãe te ajude e tal, quando você abriu, pai, esquece, então não vamos nem seguir, porque eu não trabalho com família, com parente, porque eu não vou poder depois demitir. E a conversa foi até essa. Aí ele foi, me olhou, minha mãe estava do lado e ainda falou para ele assim, ele tem razão. Entendeu? Então, assim, daí você tira conversa de pai, mãe e filho, né? Mas eu não contrato de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu até fiz uma pesquisa pelo meu Instagram falando o seguinte: eu tenho uma empresa onde o meu funcionário colocou boa parte da família dele lá dentro. Assisti o seu vídeo, tá? Não, quem corre mais risco? A família ou a empresa? Eu tenho certeza que é a empresa. Porque você imagina, Dani, o seguinte, ó. Você imagina o seguinte, não vamos falar da família toda, não, né? Marido e mulher. Marido e mulher, né? Tá na mesma loja. Aí você chega, vai chamar a atenção da esposa do cara que tá ali. Como é que ele vai receber isso? Né? Cara, às vezes a sua mulher chega em casa e tudo mais e fala que no trabalho o patrão foi assim, assim, assim. Você já pega a raiva do cara, sem nem conhecer o cara, você imagina trabalhando junto. Aí é um clima geral, generaliza o negócio. Não tem como. Eu vou falar contigo assim, né? Eu trabalhava no banco e teve uma época que fui caixa. E aí no caixa tinha esse meu amigo lá, que era um caixa, cara, na minha direita, e tinha a namorada dele, ficava na minha esquerda. Eu ficava no meio dos dois, né? Porque o gerente operacional falou que você não vai deixar os dois juntos, para não, né? Vou botar, e me botou de bucha no meio disso, cara. Ela estava ali no bucha. Cara, e a mulher era linda. E aí era aquela época que o cara passava o cheque, aí você tinha que pegar um cartão de cheque lá atrás, poder checar a assinatura do cara e tal. Meu irmão, os caras se debruçavam. Aí parava na fila. Aí ficava assim, não, pode ir na minha frente. Tipo assim, eles queriam cair no caixa dali e o cara do meu lado, velho. Puto. Eu ficava assim, Você imagina. Cara, não tem como. Eu tô te falando essa primeira experiência. A outra, eu lembro que um regional, cara, ele pegou o telefone, eu não conhecia. Ele pegou o telefone, mas assim, foi de uma extrema grosseria comigo no telefone, cara, falando palavrão pra caramba e tal. E eu nem sabia se ele era o meu chefe de fato falando lá, né? Eu não vou falar aqui os palavrões que ele falou para mim, mas assim, cara, foi um negócio muito baixo nível. E na época, a minha atual esposa trabalhava no banco e ficava numa baia do lado dele. Aí, cara, eu cheguei em casa, aí minha mulher até falou para mim assim, cara, que cara grosso, que cara, não sei, que desnecessário, eu sei que falou um bocado de coisa do cara, eu falei, o cara falou isso para a pessoa? Falou. Ou tu também tá sabendo? Eu falei, pô, era para mim. Ela, tu tá calmo? Porra, se tivesse falado aquilo para mim, eu falei, cara, não adianta eu pegar aquilo e levar para você. Não adianta eu chegar em casa, eu trabalhando na mesma empresa, vamos pensar assim, aí a gente fica conversando dessa empresa, não evolui. Eu acho que nem a família, nem a empresa evolui. Porque, exemplo de novo, que eu falo em todos os vídeos aí, cara, mas nem Fátima Bernardes e William Bonner ficaram juntos pro resto da vida, velho. Não tem saco que aguente você chegar em casa. Boa noite. Porra, tá louco. Aí encontra aquele cara, pô, tô puto com ele, com um virado aí, né? Pô, você leu errado. Porra, não tá falando com tua mulher, você é chefe dela, num sentado do lado. Gente do céu, não tem como ser feliz, cara. Pelo amor de Deus, assim. Tomara que eu esteja errado, mas, cara, não tem como. Se eu boto todo mundo dentro da empresa, essa empresa quebra, ferra a família também, cara. É um risco para Lógico. todo mundo.
É risco para todo mundo, é isso aí. Só que eu não consigo entender como é que as pessoas funcionam. Vai lá, pô, vem, me indica. Não, cara. Nesse ponto, que a gente fala sobre essa questão de contratação, aí entra aquela frase, né, cara? Demitir rápido e contratar lento. Você concorda? Ou não? Cara, E não, eu por acho quê, que tem né? que contratar lento. Tem que contratar lento. Na verdade, por exemplo, no Ortobon, eu contrato, antes da pessoa ir para atendimento, ele fica no mínimo um mês, Uhum. antes dele ir para o atendimento. No Instituto Gourmet também fica nesse ritmo. Por quê? A gente tem o período de experiência, né? E nesse período de experiência, eu utilizo, na verdade, além de ver o interesse do funcionário, faço aquele treinamento. Então, esse treinamento dá para você já sentir no que vai ser esse funcionário. E essa Sim. questão também de demitir longo, é lógico que existe todo um processo financeiro, né, para você demitir. Uhum. Tem que ver se os impostos estão em dia, aí você paga os 40%, você paga a rescisão, férias, por aí vai. Então, é caro você demitir um funcionário, né? Então, se você Muito. não faz uma contratação de excelência, você vai ter esse custo. Você vai ter esse custo. Não tem jeito, vai perder esse dinheiro. Então, muitas vezes, Uhum. o cara até deixa de demitir porque não tem dinheiro. Quantas e quantas vezes eu também já quis demitir gente, eu não demiti porque eu não tinha caixa para poder fazer isso. E tive que ficar aqui tomando prejuízo, a pessoa não fazia, não queria mais fazer, e eu não tinha como pagar. Então, eu tinha que ter essa pessoa aqui. Então, é muito complicado, né? Isso é um dilema muito grande, né, para pessoas sobre não ter caixa, né? Eu estou anotando aqui porque assim, são pontos interessantes, não ter caixa para demitir. E aí você acaba ficando agarrado com esse cara, você fica agarrado com esse cara, só que é o seguinte, esse cara está gerando um problema financeiro para você enorme e você não consegue sair daquilo, é um ciclo vicioso, assim. A gente precisa arrumar uma forma de melhorar isso, porque senão, cara, você perde venda. Aí entra, né? Lógico que a gente já teve alguns problemas financeiros. E aí, queria, assim, exemplificar para você. Você concorda comigo que se eu tenho uma pessoa que eu fiz lá o meu processo seletivo errado, ele não vendeu durante 6 meses, eu perdi 6 meses de venda, concorda? Sim. E Mais o daqueles 6, treinamento. mais o treinamento, mais o tempo, mais o HH, mais não sei de onde aí tu chuta isso tudo, o cara ainda te bota na justiça e você ainda vai perder na justiça. Sim. Aí quer dizer, você ficou esse período todo e teve um problema financeiro, porque o teu RH fez um processo seletivo errado. Então, muitas vezes nas empresas a gente tem esse problema de financeiro, que eles não são financeiros. Eles são de processos dos quais a gente não consegue fazer de uma forma mais assertiva e que gera esse problema financeiro. Aí vou te dar um pequeno exemplo, né? Conheço uma transportadora que comprou um caminhão em 24 meses, podendo comprar um leasing de 120, sei lá, um 60 meses, ela foi lá e comprou 24, então o fluxo de caixa dela ficou apertado, por quê? Porque a parcela ficou muito alta. Ela comprou através de capital de giro. Então, ela pegou o dinheiro errado, se tornou, por um processo estratégico, tomou um problema financeiro. Então, assim, você concorda comigo que muitas vezes a empresa não tem problema financeiro, ela tem o problema financeiro é como se fosse um sintoma e não a origem? Cara, grande parte, né? Grande parte aí das empresas que tem problema financeiro, eu quebrei há alguns anos atrás, né? Há mais ou menos 8 anos atrás eu quebrei. Aí se você me perguntar por que você quebrou, poderia falar, economia, não, gestão, gestão, E é difícil né? assumir às vezes, né, cara? Mas só que Não, agora eu acho que a gente tem a maturidade para falar, né? Dani, a gente quando quebra, me arrepia falar desse assunto, tá? Mas a gente quando quebra, até você se assumir, o cara quando quebra só assume quando está no fundo do poço. O cara já sabe com antecedência que está quebrado, mas ele acha que vai se reerguer e vai até a última gota, mas não vê como mudar. Eu consegui me reerguer na vida, graças a Deus, né? E muito trabalho, tive algumas ajudas. Jamais vou esquecer as pessoas que me ajudaram nesse momento. Tive algumas ajudas e eu consegui voltar depois que eu decidi mudar. Legal. Porque é muito difícil, até na sua profissão, eu tenho certeza, você tem que se meter no trabalho dos outros, né? Por exemplo, eu sou um empresário. Eu
tenho cabeça aberta para te ouvir, porque eu falei, você é um dos meus mentores, então é uma história. Mas eu sou um empresário, aí vem um cara que presta consultoria para a empresa, se meter na empresa que eu montei, eu vivo dela, e o que ele vai fazer aqui? Eu acho que a maior dificuldade que você deve ter no seu trabalho é essa. Você falou dois pontos importantes aí, da questão de gestão, que você falou quando a gente está lá no fundo do poço, até a gente assumir. Existe uma coisa chamada custo afundado. O que é o custo afundado? Você foi lá e colocou 100 mil no negócio, e o negócio está quebrando. Aí você vai colocar mais 50, e o negócio está quebrando. Aí você coloca mais 50. E você já sabe que vai quebrar, mas não, dá para salvar, dá para salvar. Se você tivesse tomado a decisão lá atrás de só perder 100 mil, os outros 100 mil você montava o negócio de novo com mais experiência. Só que não. A gente, por ego, pô, vai fechar a loja, o cara vai ver que minha loja fechou, ou o pessoal da minha cidade vai ver que eu sou incompetente. Aí vem o ego, vem assim, a questão de... E ego não anda do lado do coração. Então tem hora que a gente tem que entender que é o seguinte, custo afundado. Montei um negócio, deu errado, para. Não fica nesse de, não, vou botar mais dinheiro. Esquece, velho, deu ruim. Eu vou além, eu não te digo só que é ego, não, tá? Eu vou um pouco além disso aí. Porque, por exemplo, o meu negócio, quando eu montei, foi todo o dinheiro que eu consegui juntar. Então, assim, eu acho que vai além do ego isso. Todo o dinheiro que eu consegui juntar na minha vida, eu investi no meu negócio. Aí, eu entrei num outro negócio, o qual eu não estudei o suficiente para aprender. E eu entrei, sem primeiro ver no que eu estava entrando. Só que para eu assumir isso, além do ego, eu tinha que pensar assim, caraca, eu trabalhei tanto, tudo que eu consegui na minha vida está aí dentro, né? E como é que eu vou abrir mão disso? Entendeu? Eu acho que isso vai mais... isso vai mais do ego. Tem uma passagem agora dos espanhóis, quando chegaram aqui nas Américas e tudo mais, não vou citar o nome, porque senão daqui a pouco eu faço pergunta, mas não sei se foi em Velázquez, alguma coisa assim. Mas o cara parou, né, as caravelas, assim, e desceram todas as pessoas, né? E quando chegaram na Terra, o cara chegou e falou assim, cara, vamos deixar as caravelas ali, se der ruim, a gente volta para ela, né? Aí o cara chegou escondido, chegou lá no imediato dele e falou assim, ó, cara, vira canhão uma para outra, mas vira lá, mete o pé e deixa uma afundar com a outra. O cara falou assim, mas vai afundar, cara, e se a gente morrer? Ele falou, a gente não tem como voltar, se a gente voltar a gente vai morrer lá. Então é o seguinte, ou a gente ganha aquilo. Então quando você não tem opção, que você só tem como ganhar, cara, a briga é diferente. Com certeza. Você vai para a briga. Agora, quando você começa a dar opção, não, vou deixar uma casa ali, vou deixar um negócio aqui, que se der ruim, volto. Assim, quando não tem, não tem. Então, acho que muitos gestores, assim, como aconteceu comigo mesmo, né? Eu não moro com meus pais desde os 7 anos, como você conhece um pouco, então, assim, só é para frente, não tem como ir para trás. Então, precisa planejar. Minha esposa às vezes fala assim, cara, esse cara é muito metódico, muito chato, e talvez seja mesmo, porque é o seguinte, cara, por você trabalhar com fluxo para frente, você sabe o dia que a tua empresa quebra, você sabe o dia que você quebra. Isso eu não sei se é ruim ou bom, porque assim, parece aquilo, eu sei que eu vou morrer dia 17 de janeiro, é meio ruim, mas assim, eu não sei se é bom ou ruim, mas como eu faço isso na minha vida e ensino os empresários a fazerem, eu falo com eles que eles têm que ter um controle muito grande, porque eles já sabem o dia que vão morrer. E a gente precisa tomar um cuidado muito enorme com isso, cara. Porque essa informação privilegiada é ruim, mas você como gestor, se você souber controlar isso, você só administra. Vamos pensar assim, a pipa hoje eu sei que está com vento baixo, mas eu sei que semana que vem ela vai subir de novo. Então, eu acho que esse equilíbrio, a gente sai de dono, de fato, para executivo, porque a gente sabe as ferramentas. A gente utiliza as ferramentas, entendeu? Você tem que ter todas as informações, né, Dana? A verdade é essa. Se você não tem cabeça, assim, todo mundo tem sua limitação, né? Cada um sabe o que consegue. Mas se você não tem cabeça para gravar, tenha planilhado. Você imagina o seguinte, hoje eu tenho 5 empresas que eu cuido, administro a casa e tudo mais. Né? Você imagina se eu tiver que saber todos os números de cabeça, de todos os gastos, de quanto eu gastei de clips, Desculpa, eu não vou conseguir. Mas eu te garanto que eu tenho isso tudo planilhado, gasto item a item, o que é, quanto é, para onde vai, o que vai.
justamente porque eu preciso saber quanto eu preciso ganhar para manter isso. Eu não fazia isso quando eu quebrei. Então, eu fiz o meu controle de um jeito que eu consiga ver, que eu consiga entender. acompanhar. Isso, que é o principal. Não adianta eu pegar uma planilha, você é um cara que tem diploma até não aguentar mais, então você é um cara que entende muito de número. Não adianta eu pegar uma planilha sua, que você entende com o teu conhecimento, e eu, que não estudei tanto, não vai entender aquilo. Porque ela pode ser perfeita, mas ela é perfeita para quem? Bingo. Tem uma frase que se fala assim, né? Conhecimento é poder. Eu não concordo muito com ela, né? Porque eu gosto muito assim, o que se faz com conhecimento é poder. Conhecimento não é poder, entendeu? Perfeito. Poder é o que se faz com conhecimento. Então, se eu entendo de um jeito, falar com funcionários, falar sobre gestão é uma coisa, né? Mas você tendo a simplicidade do entendimento, aí eu brinco de Einstein, né, que você fala aí dessas filosofias loucas, mas assim, Einstein diz o seguinte: se você não consegue expressar o que você quer dizer de uma forma simples, é porque você não entendeu. É isso aí. Então, eu falo, na verdade, essa questão da planilha, tá? Até agradeço a você. Eu tenho falado muito, algumas vezes, sobre você, o agradecimento, porque é um bate-papo nosso, né? Lógico, então, lógico. assim, por exemplo, eu não fazia igual eu falei, né? E eu lembro quando eu quebrei e tudo mais, eu conversei com você na época. Você foi um dos que me ajudou. E aí, uma das ajudas que você me deu foi essa: eu vou te ajudar, vamos fazer uma consultoria, né? Vamos ver o que você consegue fazer e tudo mais. Primeira coisa que você me mandou foi a planilha. Por isso que eu falei, quando eu olhei a planilha, como é que eu vou preencher isso? Olha esse monte de informação e tudo mais. Aí, beleza, eu olhei por ali. E da sua eu fiz a minha. Legal. Isso é uma, né? E ali a gente foi fazendo bate-papo. Eu também botei uma funcionária na época para preencher a sua, você analisou e tudo mais e me deu algumas orientações que eu segui. E dali, isso daí, como eu uso no meu dia a dia até hoje, eu te falo assim, cara, a pessoa que está um pouco perdida tem que procurar uma pessoa para dar o horizonte. Não tem nenhum caminho mágico. Só que você, quando está perdido, você pensa tanto no problema Sim. que você não pensa na solução. Você não consegue pensar na solução. Não tem jeito. Você só pensa assim, como eu vou sair disso? É porque você está envolvido, né, cara? Porque você quer pensar como sair do negócio, mas você só pensa no problema. Só no problema. Então, você tem que ter uma visão de alguém de fora. As pessoas têm que ter referências. É um loop, assim. Você até me falou um negócio da minha dificuldade de consultoria, né? Eu entro na empresa das pessoas, a empresa está rodando, e aí eu tenho que fazer com que o cara saia daquele caminho para um outro caminho, mas só que o cara está confortável naquele caminho que não dá o resultado que ele quer, mas ele não segue o que eu estou falando, porque pode ser ego, pode ser uma série de outras coisas. Mas, cara, eu vou falar uma coisa que acontece muito comigo. Quando a empresa tem mais de um gestor, e por mais que os dois tenham assinado um papel contratando de que os dois estão de acordo para a consultoria, parece que tem sempre um torcendo para o touro. O que é o torcer para o touro, né? Para quem não entende, mas assim, parece que ele quer que o touro pegue o toureiro e mate o toureiro. Só que se matar o toureiro, acabou a arena. Aí eu estou lá fazendo a consultoria, fazendo um desenho, está comprovado, são 35 empresas, do qual o desenho que a gente fez agora, os desenhos que a gente fez agora, eles funcionam. Só que você tenta implementar na empresa da pessoa, a pessoa fala, não quero não. Eu falo, então por que você me contratou, cara? Se você vai fazer do seu jeito, por que você me contratou? E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa questão de fazer consultoria e mentoria é o seguinte: o meu contrato hoje ele não tem vínculo com mais do que 30 dias. Eu te faço uma proposta de 7 meses, e se daqui a 30 dias você quiser parar, não tem multa, não tem nada. Porque assim, a gente tem que estar junto porque a gente está afim de estar junto. A gente não tem que estar junto porque tem um contrato, vai ter uma multa, porque eu não tenho dinheiro, vou ter que ficar sustentando esse funcionário. Aí eu vivo CLT e eu não quero isso. O cara faz isso, velho. O cara faz isso justamente por aquilo que eu falei, né? Pô, o que o cara vai fazer? Eu que montei, eu que fiz. Só que ele chegou num ponto de te procurar, caraca, já tá ali.
E por que que ele não segue? Ele não segue porque lógico, é simplesmente lógico. eu não sei se ele está num ego de falar o seguinte, mas eu sou melhor que ele. Eu falei, cara, pô, que bom. Não, eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Bom. Eu penso que o cara, quando você está ali, que você falou do touro e tal, se você conseguir, ele vai ter que assumir que ele está errado, cara. E aí, para ele assumir que a empresa dele está indo para um buraco, porque ele não quer dar o passo, né? Não quer dar o braço a torcer, é complicado. E quando outra pessoa de fora consegue enxergar o problema e fazer funcionar, aí o cara tem que assumir que, não vou nem chamar de incompetente, né? Que o cara foi incompetente, mas o cara tem que assumir que ele está errado, que a gestão dele não está certa. Então, mas aí entra, Thiago, vamos pensar, né, cara? Acontece muito isso, eu estou falando, basicamente, assim, empresas familiares, né? Às vezes o pai quer, o filho não quer, o filho quer, o pai não quer. Geralmente, quem me contrata é muito mais velho do que eu. É difícil uma pessoa mais nova do que eu me contratar, é raro, mas acontece, tá? O pai me contrata porque está vendo que está tendo problema com o filho, aí eu tento entrar e o filho fica chateado porque ele tinha soluções, mas não conseguia fazer porque o pai não deixava. Tipo assim, é essa briga que eu estou sempre ali no meio. E eu parei agora de contratar, perdão, de pesquisar, né? Eu brinco contigo daquele meu PQQ, né? Hoje é terça, quarta, quinta. Eu só trabalho terça, quarta, quinta com clientes que eu quero. Porque agora, tá, assim, não é, você é marrento, você... Não, cara. Eu acho que existe uma coisa para você se tornar um profissional que você se considera um executivo de sucesso. Eu acho que a primeira coisa que você tem para ser um executivo de sucesso é uma coisa chamada o poder da escolha. Sobre qualquer coisa. Se quiser comprar um carro, eu entro ali e compro um carro. Agora, eu não vou comprar esse carro por quê, né? É preciso, né? Ou eu quero. É aquele negócio, né? É ego. Então, quando eu escolho agora os meus clientes, cara, eu consigo trabalhar de forma mais assertiva nos meus clientes, porque, cara, se eu estou lá fazendo um trabalho com o cara, eu nunca... É a primeira regra do livro dos 48 Leis de Poder. Nunca tire o brilho do rei. Thiago, eu nunca, estou te falando, eu nunca entrei numa empresa que eu tomei uma decisão que começasse a funcionar, que eu não chegasse para o dono da empresa e falasse assim, implementa e fala que foi você. Quando eu chego lá no financeiro, ensino para o financeiro a fazer as decisões e tudo mais, eu chego para o financeiro e falo assim, você vai apresentar essa reunião e você vai falar isso, 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 isso. Mas antes de falar para eles, fala para mim para ver se você tem poder do negócio. Eu não falo mais. Quem fala são os financeiros, quem fala são os donos. Eu, em nenhum momento, tiro o brilho dessas pessoas. Mas, infelizmente, cara, o ego não tem jeito. Isso aí atrapalha demais. O ego, eu vou falar assim, o ego não tem jeito. Sabe aquela coisa, eu brinco assim, são três personagens na vida. São três personagens na vida. A gente tem o protagonista, a gente tem o coadjuvante e a gente tem o antagonista. Tudo na nossa vida, a gente é um dos três. Cara, eu estou dentro da sua empresa. Eu sou um coadjuvante. O protagonista é você. Uhum. Ah, mas você é um consultor, eu vou te... Esquece, cara. Eu sou o coadjuvante que dá o brilho para o protagonista seguir a vida dele. Só que aí tu chega isso, às vezes, em relacionamento familiar, você chega isso em relacionamento de empresa, que a pessoa não consegue entender. Aí ela tenta virar o antagonista como protagonista. Aí começa aquela briga dentro da empresa, briga na família. Gente, não tem jeito. Eu lembro de uma entrevista que o Luciano Huck fez, sensacional. Ele chegou para o pai do Neymar e falou assim, que dia que você soube que o Neymar? Aí o pai dele parou e falou assim, como assim? Ele falou, cara, teve uma hora que você falou assim, não tem jeito. O Neymar é o protagonista, né? Não falou com isso, mas assim, o Neymar é o protagonista e você vai ser o coadjuvante. Porque assim, ele é o pai do Neymar. Ele perdeu o nome, ele não é o cara. Ele é o pai do Neymar. Que dia que você assumiu que o Neymar era o protagonista? Aliás, o dia que eu escolhi pagar a passagem dele, não a minha, para ir para o treino. Então, assim, Thiago, eu acho que isso acontece muito nas nossas empresas, cara, e a gente precisa de pessoas, assim, para entenderem, cara, que eles são coadjuvantes e que existe um protagonista, que eles têm que ajudar esse protagonista a seguir. Mesmo que o rei saiba que o rei não é um cara que o povo vai seguir. Você pode olhar que, você vê nesses filmes aí, até o Gladiador mostra muito bem isso, né? Você tem um imperador, mas a galera seguia o Maximus, né? Então, assim, ele seguia aquele cara, mas aquele cara não ia contra o rei, porque ele sabia que o rei era o cara. Ele era coadjuvante, ele não queria ser rei. E eu acho que acontece muito com a gente. Então, na minha consultoria, quando eu entro para fazer essa consultoria para conversar com as pessoas, eu falo assim,
eu nunca vou tirar a tua razão, eu nunca vou denegrir sua imagem. Você vê que isso está escrito nos meus contratos, nas minhas apresentações, mas as pessoas, eu acho, por falta de conhecimento disso, ficam muito chateadas. E eu acho engraçado. Assim, cara, você não tem que ficar chateado. Vai lá, agora é teu. Você agora sabe fazer. Como a gente falou do teu fluxo, eu te entreguei um documento, você chegou perto do funcionário, cara, vamos chamar o Daniel só depois que a gente tiver dúvida. Beleza, teve dúvida, pô, Thiago, fala isso, você chega lá na frente, pô, cara, beleza, pô, parabéns, agora você sabe tudo. Aí teu funcionário olha e fala, caraca, meu chefe é top mesmo, porque assim, não sou eu sou coadjuvante. Nas empresas eu sou coadjuvante. E eu acho que isso a gente tem muita dificuldade, entendeu? Eu acho que é por ego mesmo, né? Você falou lá atrás, assim, como você me falou sobre essa questão de consultoria, você assumir que, assim, eu acho que isso é desculpa, uma puta bobeira, porque se a tua empresa ganhar dinheiro, quem vai ganhar é você. Sim. E eu não sei por que as pessoas às vezes têm esse ego. Semana Na passada, pior das hipóteses, o cara vai ganhar dinheiro. Então, assim, você tem que pegar e fazer. semana passada a pessoa me falou que não conseguia seguir o negócio, tinha que fazer uma agenda. Eu fiz a agenda, a pessoa não seguiu. Aí me pediu para contratar uma pessoa, fui lá, contratei uma pessoa, colocamos uma pessoa no lugar, ela falou, tirou a pessoa do lugar e botou em outro. Eu olho para a pessoa e falo assim, cara, então, quer parar? E assim, E muita gente acha que a consultoria tem que ser feita quando você está quebrando, né? Eu aqui, ó, dedinho, eu fui um. Consultoria, você pensa que tem que ser feita quando está quebrando. E não é. Consultoria pode ser feita em qualquer momento. Principalmente quando você está bem. sim, O cara que é empresário, empreendedor e tudo mais, ele tem que ter na cabeça que você tem que criar metas, né? E quando você chega ali, né, aí você cria novas metas. uhum, Então, será que a meta que você criou é o suficiente? Será que você não consegue fazer mais do que isso? Então, eu acho que uma consultoria é o que faz você ter esse plus. Né? Uma visão externa que vai trazer um conhecimento que o cara tem para agregar no seu negócio. Então, quando o cara consegue agregar, eu sou hoje um empresário, né? Que nem eu te falei, eu tenho praticamente 30 funcionários. Cara, eu escuto todo mundo. Se o cara tem uma sugestão para me dar, por que eu não vou ouvir? Eu escuto a sugestão de qualquer funcionário. Não quer dizer que eu coloque em prática. sim, sim. Mas eu escuto qualquer sugestão. Porque o cara está ali de frente no atendimento e tudo mais, constantemente. Então, é o cara que está vivenciando aquilo ali 100%. Então, se ele está tendo ainda a delicadeza de te dar essa chance de ouvir o que ele escutou do nosso cliente, ou o que ele enxergou e tudo mais, por que eu não vou pelo menos analisar? Aí você imagina de uma pessoa que já tem uma experiência ao ponto de prestar uma consultoria e trazer ideias. Vamos supor a Constral. A Constral hoje você tem quantos? 35, né? Você comentou? 35 clientes. 35 clientes. Então você tem conhecimento, vamos botar de 88, hoje. 84 empresários. Então, e hoje você tem essa quantidade de experiência vivenciando hoje, nesse momento, fora o que você já viveu. Sim. Como é que você não vai agregar no meu negócio? Não é possível. Entende? E isso eu estou falando você, mas eu digo que qualquer empresa de consultoria, né, quando o cara vai contratar, ele tem que analisar muito bem a empresa que ele vai contratar e a pessoa que vai prestar consultoria. Tem que procurar saber quem é e etc. Então, quando você chega nesse ponto e consegue enxergar quem é o cara do outro lado, como que pensa que não tem o que agregar? Você é um cara novo, você tem o quê? 43? Porra, rapaz, olha, tá vendo, cara? 50, sacanagem. 45. 45 anos que trabalha terça, quarta e quinta, por opção. Desde os 39. Opa! Então, por opção. Eu lembro quando você tomou essa decisão, me falou isso rindo. E ainda me ligava durante a semana, e aí, vamos tomar uma? Aí é complicado, né? E eu trabalhando de segunda a segunda. E ganhando menos. Aí... Olha a humildade. E aí você para e pensa. Você tem que parar pelo menos e pensar, né? Se você é um cara coerente, você tem que pelo menos parar e pensar. Pô, o cara com 39 anos decidiu isso na vida dele, vive bem, como não vou ouvir o cara? Entende? Então eu acho que esse negócio de ego é muito complicado. Não, eu costumo dizer que quando eu entro nas empresas, cara, eu sinceramente, eu
tento primeiro entender até onde eu posso falar, para depois falar tudo que eu preciso falar. Porque tem gente que não está preparada, tem gente que não quer escutar e tem gente que não quer sair daquela zona de conforto para entrar numa zona de desconforto para poder crescer. E, cara, quebrar te faz crescer. Ou a gente, assim, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? A gente não perde. Isso aí, Dani, que você está falando é bem bacana, porque eu lembro de toda a minha trajetória quando eu quebrei, né? Até porque eu analisei muito isso na minha vida. E analiso até hoje pra caramba, né? Acho que diminui a chance de você quebrar de novo. Eu lembro que eu precisava entender os meus custos. E eu não sabia fazer. Na verdade, não é que eu não sabia, eu sabia fazer. Mas eu tinha medo de fazer. Porque quando você quando você pega e enxerga a sua realidade, do que você está gastando, quando você chega naquele momento assim, pô, o que eu vou cortar? Isso daí tem que ser uma rotina, você sempre olhar o que você tem que cortar. Mesmo se você estiver ganhando 1 milhão por mês, você tem que... Se você está ganhando 1 milhão por mês e você está gastando em excesso, você poderia estar ganhando milhões ao invés de 1 milhão. Então, mas para eu fazer isso, Dani, eu tive muito medo. Justamente o que você falou, né? O cara não quer enxergar. Eu não queria enxergar. E você vai bater na parede. Não, estou te falando assim, você vai bater na parede, a pessoa está falando para você, você não está prestando atenção. Só que aí entra o seguinte, né? Você sabe que dia que você vai morrer. E você não quer ver, eu não quero ver isso não, deixa, eu me viro aqui, eu vejo o que eu vou fazer. E aí, tu tem, sei lá, não sei o que as pessoas têm dificuldade disso, sabe? E quando eu enxerguei isso, Dani, que eu precisava fazer, eu já sabia que ali eu estava quebrando. Aí, quando eu enxerguei, eu preciso fazer isso para me levantar, para ver o que eu vou fazer e me levantar. O meu medo era tão grande que, mesmo sabendo o que eu tinha que fazer, eu não fiz. Eu não fiz. Entendeu? Eu acho que a gente paralisa, né, cara? Tem um lance da zona do conforto, que a gente fala muito, que é quando o cara tá bem, né? Mas você para igualzinho, Dani. Você para como se você estivesse numa zona de conforto. Você se congela. Então, Thiago, eu confesso a você que assim, algumas decisões eu tive que sentar com minha esposa para tomar, né? E eu sempre falei para ela, quando eu estou na zona de conforto, eu tenho medo. Porque nada ela cresce, né? Isso é a pura verdade. Então, eu estava no banco, acho que pô, conhece até, de repente, para quem está vendo essa história, fala assim, eu trabalhava no banco, estava como gerente geral, já fazendo processo seletivo para começar a sair, né, do país, quem sabe, ou de repente para uma outra região do Brasil. E ali, cara, eu peguei o meu papel em branco e falei, eu queria ser empresário, eu queria ter uma casa com piscina, eu queria ter uma filha chamada Camila, eu queria ter... Eu escrevi no papel em branco o que eu queria. E não estava escrito ali ser diretor de banco. Não estava escrito ali alguns. Só que na hora que eu consegui a casa com piscina, que eu consegui ter minha filha, consegui dar, acho que um conforto legal, elas estudavam em colégios bons, assim, tudo mais lá. Só que chegou uma hora que eu falei para você assim, cara, tá muito bom. Tem alguma coisa errada. E aí tem hora que eu vou lá e mato a vaca. Não sei se tu conhece essa história, né? Conheço, assim, mata a vaca e começa de novo. Porque senão, cara, se tu acostumar ali de manhã, uma deitinha e tal, e o treco, bom, capina, não, mata a vaca. Que aí, cara, agora você tem que replantar, tem que fazer uma outra coisa para você se defender disso. E aí, quando eu fui morar na região dos lagos, eu tomei uma decisão de... As pessoas até falam para mim assim, né, cara, pô, tu tem um downgrade na tua vida. Eu falei, cara, eu trabalho 3 dias por semana. É o sonho de qualquer pessoa que se aposenta ou que a gente vive, né, cara? Não, mas aí, é o que eu te falei, o pessoal falou assim, você se aposentou, você desistiu. Eu falei, de quê, cara? Você tá louco? Eu vou a pé com a escola com minha filha, estudo com ela, vou buscar segunda-feira, sexta-feira, cara, da quinta-feira à noite começa meu final de semana. Pô, segunda-feira à noite é meu domingo. Aí o cara me fala, você deu grade na tua vida. Aí eu falo, cara, você tá bom. Eu ainda não estou nesse patamar, não, né? Não, mas é assim, quando você começa a ter esse tipo de conversa com as pessoas, você está tirando onda? Não, eu falei, não, cara, são opções, são métricas. Para você se considerar bem-sucedido, você tem que ter alguma métrica. E a minha métrica era o seguinte, eu quero trabalhar 3 dias na semana. Ponto, tem 6 anos. Isso, são escolhas, Pode né? ser E aí que... você focou para alcançar. É o lance que a gente conversou lá no início, que eu falei, né? De você ter suas metas. Então, a sua meta foi essa, e você correu e lutou para isso.
Acabou, né? assim, só que eu tive um período onde, cara, não tinha hora para entrar e hora para sair, né? Trabalho, tive que escutar. É assim, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Então, assim, fiz o que eu tinha que fazer, cara. Às vezes É, eu faço o que quero, mas eu tive que fazer o que eu tinha que fazer e acabou, fiz, tal. Eu acho que esse é um ponto. o meu objetivo, por exemplo, hoje, com relação a essa questão de trabalho, né, de manter o ritmo que eu tenho, é até os 50. Eu tenho hoje 40 e até porque eu gosto de viver desse jeito, né? Não, sim, sim, mas, cara, tem gente que gosta de trabalhar e não para. Isso, não, mas eu com 50 eu quero só curtir um pouco mais do que hoje eu curto. Não que hoje eu não curta, né? Hoje eu tenho a minha disponibilidade de horário. Se eu depois daqui quiser sair, eu vou sair, vou pegar minha mulher, meus filhos, eu vou sair. É, amanhã eu quero ficar em casa para poder curtir a casa, eu vou fazer, mas eu quero ter mais tranquilidade para fazer essas coisas. Então, Thiago, você concorda comigo que isso é uma meta que você criou, e aí, se você atinge, você fica bem? Você fica bem quando você consegue Sim, atingir isso. Eu acho bom, não é? qualquer Então, meta. esse é um valor que você tem. E eu acho que você tem que curtir esse valor. As pessoas, às vezes, é aquela coisa do meio copo d'água. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer um pouco mais. Só que nesse momento eu falaria para você o seguinte, cara, curta o meio copo d'água. Já quebrou, já deu dor de cabeça, já fez isso, já fez aquilo. Eu também já errei várias vezes, tá? Eu já tive empresa, como você soube lá, na verdade, assim, da fábrica de gelo, que eu montei uma sociedade, nessa sociedade, na verdade, a gente não quebrou financeiramente, a gente quebrou por briga de sócio. Cara, e eu lembro que eu cheguei para a pessoa e falei, o cara estava extremamente chateado, e eu cheguei para ele e falei assim, tá bom, quanto você quer para sair? Aí o cara, não quero sair, caramba, porque eu era mais velho, e ficou ofendido com a minha pergunta, mas na verdade era um negócio. E quando a gente montou, era um negócio. Eu cheguei para a pessoa e falei assim, quanto? Eu não quero vender. Aí eu falei, mas eu quero. Aí ele, quanto? Aí eu dei meu preço para ele, não pago. Eu falei, pô, então, cara. Então, assim, vai quebrar. Eu já sabia que ia quebrar, vamos pensar assim. Por quê? Porque os sócios pararam de se desentender. De entender, vamos dizer assim. Começamos a nos desentender, que acabou o problema. E não é ruim. Assim, a gente sentou, falei, aí eu sentei com outros dois, falei assim, vai dar ruim. A gente precisa fazer 327 negócios todos os dias. Está fazendo 200, está fazendo 100. E aí eu vejo que um de nossos sócios chega lá com os funcionários, abraça, dá parabéns quando vem 100. Com 100 vai quebrar. Está escrito, sim, não tem lógica. Só que a gente conseguiu passar, vender os equipamentos, vender tudo antes, de fato, dar tudo que era ruim que ia fazer. Só que olha que engraçado. Você chega perto de uma pessoa e fala que assim, cara, você está de ego. E eu estou falando para você que o negócio vai fechar. A gente tem a possibilidade de vender 1.700 caixas por dia, você vende 100 e fica feliz. Porra, não tem como um cara ter um potencial de fazer 1.700 negócios, faz 100 e fica feliz. Porra, é assim, cara, desculpa, é comer alfafa, velho. Assim, É não, pensão pequena demais. não é ego, é ego. A pessoa fala, não vou prestar atenção nesse É um imbecil. pulverizadozinho ao invés de tentar maximizar o negócio e vender no atacado, né? Não, então, é aquele papo que a gente chega e fala que assim, né, eu acho que é do, é, sei lá, mestre, como é que você sabe que você ganha uma discussão do idiota, não sei, não, você tem razão. Tipo assim, não dá para discutir com o cara, porque, falei, cara, custa fundado, não vou botar mais dinheiro. E aí todo mundo começou, não vou botar um dinheiro, eu falei, não vou botar mais dinheiro. É tanto, acabou. Não está vendendo, eu não vou colocar dinheiro porque não vai vender e vai quebrar e eu não vou botar mais dinheiro, eu prefiro vender. Quem quer comprar minha parte? Eu saio pelo preço que eu botei. Acabou. Assim, é negócio para mim. Eu acho que isso, Thiago, não magoa ninguém, não tem que ficar ninguém. E é o seguinte, montou sociedade com alguém que você não pode desfazer a sociedade ou de que você não haja de forma profissional, é a mesma coisa de admitir quem você não pode admitir. É isso aí. Você vai ter o mesmo problema, cara. É igual casamento. Se você, porra, casou, ninguém casa pensando em separar, gente. Ninguém monta uma empresa pensando em quebrar. Sociedade, eu cresci vendo algumas situações, né, do meu pai, né? Meu pai, essa empresa de andaime que eu tive, no passado, meu pai entrou de sócio e tudo mais, isso aí foram os andaimes que sobraram da negociação, aí meu pai tomou volta. Aí teve um negócio de transporte, tomou volta. Então, assim, negócio de joia e tal, ele entrou, deu dinheiro, o cara subiu com os negócios. Então, eu vivenciei uns 3, 4 negócios do meu pai com sociedade que não deram certo. Então, eu tenho na minha cabeça esse lance de sociedade muito complicado. Eu não enxergo com bons olhos.
sociedade, tá? Não enxergo com bons olhos. Aqui o gourmet, meu pai é meu sócio, que nem eu falei, né? Meu pai, na verdade, no gourmet foi um sócio investidor, né? Ele entrou com a parte, mas a administração do gourmet é toda minha. Presto conta de 100% cada centavo, detalhe com ele, né? Aqui dentro ele não é meu pai, ele é meu sócio. Não, ele Mas as decisões hoje são todas minhas e isso foi conversado tudo antes, justamente para isso. Então, eu não gosto de sociedade, né? Não gosto, justamente por isso que você falou. Porque geralmente o cara, quando abre uma sociedade, ele abre com um grande amigo, um parente, né? Ele não abre com um cara que ele conheceu numa feira de empreendedorismo. Ah, o cara é muito bom, vai ser meu sócio. E aí você estraga. Primeiro, você fica sem dinheiro, né? Que quando abre a sociedade é porque não deu certo. Então, você perde dinheiro, você perde a amizade, o parente, seja lá o que for, e só ganha dor de cabeça. Então, Thiago, eu posso falar contigo assim, né? Eu já montei sociedade com amigo, já montei sociedade com conhecido, já montei sociedade com amigo, com os conhecidos, assim, tudo que você imaginar já foi feito. Tá? A parte boa da sociedade é diluir o risco, né? Não, é mais ou menos isso mesmo, cara. É porque o que acontece? Se a gente pudesse hoje colocar dinheiro num negócio que você tivesse a garantia de que você ia receber de volta, eu acho que seria uma coisa conservadora, seria CLT. Tipo assim, E aí na assina a CLT carteira e volta para o banco. você não vai crescer, exatamente. Eu acho que. Mas tudo bem, assim, tem gente que fica confortável na CLT, que busca, de repente, um concurso público e tudo mais. Mas, cara, é perfil de cada um, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava no banco, tinha uns caixas lá que falavam assim, porra, cara, tem que virar gerente ali. Eu trabalho 6 horas por dia, chego aqui 10 horas, sai às 4. Pô, minha casa é aqui do lado, velho. O ticket de alimentação, plano de saúde. É só autenticar e ir embora. Era até uma brincadeira que a gente tinha lá atrás, né, Dani? Quando saiu, e aí, tá com saudade do ticket de alimentação? Porra, cara, que Deus o livre. E aí, Tiagão, vou pegar contigo aqui, cara, para ver se a gente consegue matar 2 perguntas aqui, né? E aí beleza. Quando você começou a fazer os trabalhos aí de mentoria, que a gente começou a se encontrar, eu acho que ao longo do tempo aí, cara, e aí, como é que era antes lá de estar conhecendo o trabalho que o Daniel fazia e como é que está o Thiago hoje? Como é que era o Thiago antes? Eu acho que eu era bem imaturo, né? Eu me achava bem maduro com relação ao negócio, eu achava que conhecia bastante do negócio, onde, na verdade, eu conhecia de colchão, né? Era o que eu sabia e entendia, era colchão, e não do negócio. Eu agia muito no impulso, muito na emoção, não olhava, tanto que a frase que eu brinquei, que é sua, né? De profissionais agem como devem, não como se sentem. Aprendi com você essa frase e realmente eu uso. E eu acho que me ensinou muito, só de eu ter quebrado. E você foi um dos caras que me ajudou a remontar a minha estrutura, né? E hoje a minha estrutura é uma estrutura muito mais sólida, né? Tanto que vai vir surpresa por aí. Já estou vendo mais uma loja de colchão. Então, assim, Legal. no meio de um quadro econômico bem ruim, né, onde as pessoas estão demitindo, não estão acreditando na economia e tudo mais, aí você vê. Eu acho que você, pô, é um dos caras que eu tenho mais que agradecer vou falar em sucesso, né, pelo sucesso que as minhas empresas vêm construindo durante um tempo. Não é fácil, não estou aqui para falar só em glamour, não é fácil. Tem hora que a gente tem que parar e, meu Deus, e agora? Né? O caminho está certo, eu estou fazendo certo, aí é aquela hora de pensar de novo. Mas até o fato de eu conseguir sair hoje, analisar e pensar, eu aprendi isso com você. Então, eu lembro muito quando a gente ia receber nossas metas do banco, né? E ficava todo mundo naquele desespero. Aí tinha o carinha lá, o gerente geral novinho, né? E ficava assim, ó, calado, olhando, né? E aí o cara perguntava: o que foi? Tá preocupado? Não, tô vendo como eu vou bater a meta. Então, assim, a diferença é essa. Hoje eu consigo parar e olhar, né? Para saber como eu vou fazer para bater a minha meta. Então, assim, é muito bacana. Por exemplo, o Instituto Gourmet. Eu abri o Instituto Gourmet dia 6 de janeiro, tá? Do ano passado. Só teve um mês no ano que eu não entreguei a meta de faturamento da empresa, que eles criam meta, né, no negócio, que é a franquia.
Então, só teve um mês desde que eu abri que a gente não bateu. A gente chegou a fazer vídeo para o Instituto como case de sucesso, entendeu? E é Legal. arrojado. Mas como fazer em meio à crise? A gente tem que se reinventar. Então, o que eu falo assim depois que a gente começou a bater esses papos e tudo mais? Você me ensinou a pensar, respirar e ser mais maduro na hora de tomar as atitudes. Isso, para mim, fica muito nítido na minha cabeça. Se eu parar e pensar, eu vou falar um monte de coisa ainda. Mas eu acho que é fundamental, assim, para a minha empresa, o que eu aprendi. Bom, eu te agradeço aí a parceria que a gente fez toda, né? E para a gente finalizar, cara, se você tivesse que dar dicas aí para quem está empreendendo e para novos empresários, quais as dicas aí que você daria para facilitar a vida desses caras? Para facilitar, estudem bem o negócio que vocês vão abrir antes de abrir. Eu costumo falar, minha irmã estava vendo alguma coisa para ela abrir e tudo mais. Ela começou a ver ponto. A primeira pergunta que eu fiz: o que você quer abrir e qual a referência que você tem ao ponto de estar abrindo o que você quer? Então, não adianta você simplesmente ver que deu certo da pessoa e que você vai também conseguir porque o do cara deu certo. Mas deu certo por quê? Tem um livro que eu li que é muito a sua cara, não sei se você já leu. Comece pelo porquê. Não, ainda não. Se você não leu, eu vou te dar de presente. Não anota não que eu vou te dar. Cara, esse livro é sensacional. Então, cara, conselho para quem está começando: comece pelo porquê. Se pergunte o porquê abrir, onde vai abrir, estuda muito o negócio, controla o fluxo de pessoas, fluxo de carro e por aí vai. Você tem que realmente estudar a fundo o que você vai fazer, tá? E isso eu aprendi quando eu virei gerente PJ. Não tinha falado não, mas quem me promoveu a PJ foi o Daniel. A gente tinha uma mania que ele botou em mim de todo lugar que eu ia, antes de eu sentar no lugar, eu tinha que olhar tudo ao redor e gravar o que estava em volta. E ele, no meio da cerveja, perguntava: qual a cor do carro que está estacionado ali atrás? Aí eu tinha que saber. Então, assim, ó, você Achar que eu analisa sou autista, hein, cara? analise tudo que está ao seu redor, estude todo o comércio ao redor, né? E eu acho que é por aí. Eu diria assim, Thiago, quando eu fiz o meu MBA na Copead, eu conheci um cara lá, e esse cara ele fez um estudo em São Paulo que eu achei fantástico. Ele, antes de montar o negócio dele, eu lembro até hoje da palestra que ele deu lá pra gente, sem aluno, né? Ele falou: cara, eu botei uma câmera na loja que eu ia alugar, que contava as pessoas passando na calçada. A câmera contava sozinha, né? Era uma tecnologia que ele tinha lá. Eu botei um estagiário para ver o público que passava, se era mais mulher, menino, sei lá. Pô, desculpa aí. Então, assim, para a gente começar, né? Eu falei, cara, ele olhou, ele com câmera, ele contava quantas pessoas passavam, ele sabia a quantidade de carros que passavam, ele sabia horário de pico, ele fez fluxo de caixa, ele fez toda a estrutura, montou um restaurante, botou 4 milhões, eu estou te falando uns 5, 6 anos atrás, e quebrou. Porra. Aí eu lembro que ele chegou perto de gente lá e falou assim: cara, tudo que não é para fazer, agora eu tenho certeza. Cara, eu ri tanto dele, assim. Que eu achei que ele viesse com a filosofia, né? Cara, fala um negócio, tudo que não é para fazer eu aprendi. Então é o seguinte: se a gente com qualificação quebra, É isso aí. cara, a gente tem que estudar muito o negócio. E lógico, tem que ter um pouquinho de sorte, cara. Eu vou te falar, tem alguma coisa que aparece ali que fala para você assim: não, esse cara aí. Eu brinquei um acidente do carro lá, que eu bati de carro. Acho que Deus chegou e falou assim: pô, esse cara desviou de um cavalo, desviou de um cara de moto. Ele podia ter matado um dos dois, escolheu bater na pedra. Não leve ele agora, não, porque assim, a gente tem que ter uma pitada de sorte na vida, porque senão, cara, não funciona. Eu acho que é isso que a gente tem que falar, cara. Também tem que ter coragem, a gente tem que gostar do que a gente faz. Teve um outro empresário que falou para mim assim: cara, você tem que descobrir o que você é bom. Mas além de você descobrir o que você é bom, você precisa saber do que você é bom se vende. Porque às vezes você é bom num negócio que não vende. Você é bom de verdade. Esse lance que você falou, desculpa até te atrapalhar, porque quando você falou que a gente tem que gostar do que faz, isso aí eu já acho relativo. Agora, você tem que ser bom no que você faz.
né? Eu, quando quebrei, por exemplo, eu sou um cara que você sabe, né? Eu sou apaixonado por carro. Eu montei uma loja uma revenda de carros. E como eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço, e ali eu me perdi. E era o que eu amava, né, fazer e tudo mais. Mas não me preparei para isso, né? Legal. Não me preparei para isso. Então, essa questão de faz o que gosta e tudo mais, isso aí tem que ser muito bem analisado. Porque nem sempre o que Não, você gosta é o que vai te dar retorno. e vende. Isso, aí você tem que E vende. analisar se vai vender. Eu gostei muito dele ter falado isso, que ele chegou para mim e falou assim, cara, vê o que você é bom, mas vê se vende. Porque às vezes você é bom no negócio que não vende. Então, você é bom em pegar jacaré, vai vender isso na lagoa? Assim, não funciona. Então, acho que a gente tem que colocar... Picolé no gelo. Picolé é isso aí. Bom, Tiagão, mais uma vez te agradecer aí, cara. Eu acho que são dois pontos principais da nossa vida que a gente sempre fala aí, que eu acho que a primeira é saúde, né? Apesar de toda essa pandemia, risco aí, a gente perdendo alguns parentes. E tempo, cara, tempo é um negócio que a gente se dedicou aí para bater esse papo, cara. Queria te agradecer mais uma vez. Queria me colocar à disposição sempre que possível aí, se você precisar, estou sempre por aí. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer negócio lá na frente, cara. Vai voltar. Ou independente disso, esse livro aí que você me falou, Começa pelo Porquê, eu vou te cobrar de buscar aí. Não, me cobra que eu vou levar lá na sua casa. Beleza, meu irmão. Opa, sempre. Mais uma vez aí, obrigado, cara. Eu que agradeço, Dani, a oportunidade de estar com você, tá bom? Obrigado, cara.